40 dias, 40 santos, desafio começando aqui, segundo dia, viu? A santa de hoje é Santa Faustina, mais conhecida como Irmã Maria Faustina Kowalska. Ela que nasceu na Polônia, em Głogowicz, no dia 25 de agosto de 1905. Ela que é filha de Stanisław e Mariana Kowalska. Eles tiveram 10 filhos, ou seja, ela tem 9 irmãos. Eram de uma família muito pobre, humilde. Tem um fato curioso, porque como tinha só um vestido para as irmãs, cada um tinha que revezar o vestido em um horário de missa diferente. E desde sempre ela teve essa tradição católica, essa religião passada dos pais para os filhos. E com 7 anos ela ouve na sua alma uma voz que a chama para a perfeição, que a chama para a santidade. Um convite à perfeição em Deus. E que a partir de então ela buscou essa convivência, essa proximidade com Deus, né? E com Jesus. Aos 8 anos ela fez a primeira comunhão e agradece ao pai e à mãe pelos ensinamentos que recebeu durante a infância e tal. E nisso, esse chamado a ser santa, a perfeição em Cristo, nutriu essa vontade de se tornar uma irmã, né? Entrar numa congregação religiosa e tal. E com 17 anos ela vai pedir aos pais para ir ao convento. Ocorre que eles proíbem e ela recebe um não. E ela fica esse tempo respeitando, né? Obedecendo, obediente sempre. Obedeceu bastante os pais, até que com 19 anos ela estava dançando num parque com as irmãs e com amigos, e no meio da dança ela vê uma imagem, ela vê Jesus todo sangrando, cagado, e aí ele fala para ela, né? Até quando terei de ter paciência contigo? Até quando me enganará? E aí, quando Jesus fala isso para ela, ela percebe que ficou esse tempo todo fugindo do chamado, do convite de Jesus. E ela sai correndo, entra na igreja mais próxima, que era a Catedral de São Stanisław Kostka. E ela entra e diante do sacrário, ela, em oração, né, em profunda oração, em intimidade com Deus, ela pergunta o que é que tem que ser feito para Deus mostrar o caminho para ela. Ela escuta a voz de Jesus falando: vá para Varsóvia, que lá você encontrará a sua congregação. Nisso, no exato momento, ela foge da casa dos pais com a roupa do corpo mesmo e pega um trem para Varsóvia. Ela estava sem dinheiro, sem nada, foi ajudada por um padre local que indicou para ela uma família para trabalhar e tal, e ela nisso foi trabalhando nessa casa dessa família como doméstica e procurando conventos, batendo na porta de convento por convento, pedindo autorização para entrar e para se tornar uma irmã. Ela foi negada em quase todos, sempre que ela batia, como ela vinha de uma família pobre e não tinha estudo, não teria como pagar os vestimentas, as roupas e a matrícula. Até que ela bateu no convento da congregação Nossa Senhora da Misericórdia, e com 19 anos a madre autoriza ela a entrar. Só que com porém, ela fala que ela vai ter que trabalhar um pouco mais como doméstica para poder pagar a entrada dela. E aos 20 anos ela começa a ter aquela crise e pensa até em desistir. Ela pensou em desistir do chamado dela, da vocação. E aí quando ela vai rezar, tá no sacrário também mais uma vez, ela vê essa imagem de Jesus mais uma vez chagado e ferido. E aí ela pergunta para Jesus: Jesus, quem foi que te feriu tanto? E aí Jesus responde: esta é a dor que me causarias se tivesses abandonado este convento. É para cá que eu te trouxe e não para outro. E tenho preparadas para ti muitas bênçãos. E aí depois dessa dose de animação que Jesus bota nela, ela resolve ficar, não com facilidade, porque ela vai ter muita dificuldade durante sua caminhada. Como eu falei, ela tinha visões de Jesus, ela via Jesus e conversava, ouvia na sua alma e também ouvia fisicamente. E uma dessas visões é muito interessante, porque durante a missa, na hora que o padre faz a elevação da hóstia, enxergava o menino Jesus no lugar da hóstia, aí o menino Jesus nas mãos do padre. E em determinados momentos, em determinadas ocasiões, o padre que estava lá celebrando a missa sumia e Jesus estava no seu lugar celebrando em determinados momentos, na hora da eis o meu corpo, eis o meu sangue. E ela perguntou para Jesus: Jesus, onde é que estava o padre? E fala: nesse momento o padre está no coração de Deus. Aí eu achei isso massa demais, porque eu também estou lendo o diário dela, leiam, e também tem filmes dela. Enfim, ela teve visões de Jesus misericordioso e Jesus pediu para ela pintar esse quadro. Ele pediu para pintar o quadro em 1931, desse jeito que ele se apresentava muitas vezes, que era com a túnica branca e com um raio saindo, vermelho de um lado e branco do outro, e ele com a mão no coração, de onde saiu o raio. Ele mesmo explica. E Jesus mesmo disse que esses dois raios representam o sangue e a água. O raio pálido significa a água que justifica as almas, e o raio vermelho significa o sangue, que é a vida das almas. Ambos os raios jorraram da entranha da minha misericórdia, quando na cruz o meu coração agonizante foi aberto pela lança. Estes raios defendem as almas da ira de meu Pai. Feliz aquele que viver a sua sombra, porque não será atingido pelo braço da justiça de Deus. E com isso a gente vê, né, que a misericórdia defende do braço da justiça, ou seja, Deus não é besta de aceitar que a gente faça o que a gente queira, no momento que a gente queira, como a gente quer.
Muito pelo contrário, a misericórdia fala que a gente tem que confiar em Jesus, confiar na misericórdia, para que mesmo caindo a gente se arrependa dos nossos erros e a gente busque um caminho de retidão, busca de santidade, de perfeição em Deus. Não é esse Deus que todo mundo, ele vai me perdoar, ele vai me perdoar. Para ele perdoar, você tem que se arrepender, tem que entender que você cometeu o erro e entender o caminho certo da vida a ser vivido, né? Jesus pediu para pintar um quadro e pediu também que fizesse a festa da Divina Misericórdia, que fosse no domingo após a Páscoa. E que assim foi feito. Lá com 28 anos faz os votos perpétuos e Jesus apresenta o confessor Miguel Sopoco e manda escrever um diário, que é o Diário de Santa Faustina. Mas antes é engraçado que ele pede para ela ir para uma médica psiquiátrica para ver se ela é doida ou não. E aí quando a médica fala que ela não é doida, ele começa a atendê-la e dirigir espiritualmente. Jesus ensinou a ela o texto da misericórdia e fala que o texto da misericórdia aplaca a ira de Deus. E por fim a vida dela foi cheia de perseguições, como ela tinha essas visões, as irmãs do convento achavam que ela era louca. Por muito tempo a Divina Misericórdia, essa causa foi perseguida, esse apostolado da Divina Misericórdia. Porém, Papa São João Paulo II, na época ele era bispo, Karol Wojtyła, ajudou bastante a divulgação e a propagação dessa devoção. E ela morre em 1938, com 33 anos de tuberculose. Foi canonizada em 30 de abril de 2000 pelo Papa São João Paulo II. Então que Santa Faustina rogue por nós e que nós confiemos na misericórdia do Senhor. E até a próxima.